Olá, queridos amigos, queridos companheiros da Casa Maria de Piedade, Cavaleiros de Jorge, Norma querida, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar com vocês e procurando aqui, através deste tema, levar a minha contribuição. E hoje eu estou trazendo uma contribuição um pouquinho melhor do que aquela última em matéria de recursos, né? Porque uma última palestra que eu fiz, eu coloquei alguns recursos visuais aqui atrás e hoje eu vou utilizar esse slide para falarmos a respeito desse tema tão importante, e eu agradeço a Norma por tê-lo me dado como forma de refletir, inclusive, em cima das minhas questões pessoais. Reconhecer-se para transformar-se. O quanto isso é importante, não é verdade? Nós estamos no momento da atualidade, o momento da história da humanidade, onde isto é extremamente importante para a gente verdadeiramente ganhar o domínio sobre nós mesmos. Afinal de contas, conhece-te a ti mesmo é uma rogativa para o ser humano de há muito tempo. Já na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates retirava do templo de Delfos essa inscrição e trazia para o aprendizado do dia a dia, na sua dialética, na sua maiêutica, com os seus alunos, com todos aqueles que estavam ao seu redor, contribuindo para que o homem novo surgisse a partir do homem velho, nessa construção de autoconhecimento que é elaborada de uma forma natural, quando a gente se debruça sobre nós mesmos para fazer este crescimento, e ele acontece de acordo com o amadurecimento espiritual. Nós, enquanto humanidade, estamos hoje entrando numa fase melhor, de mais amadurecimento espiritual, onde podemos começar a empreender esse autoconhecimento de uma forma natural, como um todo. A maioria de nós já pode fazer isso por conta desse amadurecimento espiritual. E ainda uma grande parte de nós, os seres aqui encarnados, elaboramos o autoconhecimento pelo segundo processo, que até então era o processo mais utilizado pela própria vida, que eu chamo de vassourão da evolução. Quando a evolução tem que acontecer, quando a transformação tem que ocorrer, porque ela é da lei da vida, é uma lei natural da vida, não tem como. O vassourão vem e chulap, 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 te empurra para esse crescimento, para esse desenvolvimento dos teus valores mais nobres, de uma forma ainda dolorida, porque o sofrimento, né, esse movimento é provocado por um sofrimento que, sim, vai te estimular à renovação, sensibilizando-te para esse despertar dos novos valores. Mas como nós estamos num momento em que a transformação ela deve ocorrer e ela vai ocorrendo com consciência, nós vamos tomando consciência de nós mesmos e vamos fazendo esse processo de autoconhecimento de uma forma mais natural, através do encontro com as nossas imperfeições, podendo nos libertar delas, inclusive ganhar domínio sobre nós e sobre as tendências inferiores que ainda se manifestam de uma forma muito instintiva em nós, os humanos, e nós, os homens aqui na Terra. Agora, transformar com consciência exige reconhecer algumas questões importantes para dar uma qualidade diferente na nossa transformação. Então, reconhecer a nossa real natureza, a nossa realidade e todas as demais implicações a partir disso. Então, qual é a nossa real natureza? Nós somos seres espirituais. A nossa natureza espiritual não é carnal. A nossa natureza não é material. A nossa natureza é espiritual. Somos espíritos imortais, reencarnados num plano de matéria, num plano material, para evoluir.
Isso muda radicalmente a nossa maneira de nos portarmos, de nos colocarmos, nos posicionarmos no mundo e aí todas as demais implicações a partir daí. Então, a matéria não é o principal, a gente já começa a conceber a matéria como um estágio para aprendizado. A vida material é como se fosse a inserção no ano escolar para o espírito imortal. A matéria não é prioridade, a prioridade é o espírito. Então, a meta principal não é amealhar bens, não é ganhar fama, não é desenvolver belezas para poder ganhar prêmios de beleza, não é subir os mais altos cargos de poder para conquistar o sucesso tão almejado. Isso tudo é importante, tudo isso nos move ao crescimento e ao desenvolvimento, mas não é o primordial. O primordial é a meta do espírito, que é o aperfeiçoamento dele. Quem é ele, o espírito? Somos nós, aqui encarnados nesse plano, né? E nesse sentido, a morte não existe. E quando a morte não existe, quando não existe finitude para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a vida como um todo, existe esperança, existe força de ação para continuar um trabalho de autoaperfeiçoamento, apesar das circunstâncias externas muitas vezes não serem favoráveis e demonstrarem o contrário. Muitas vezes a pessoa fala, eu não vou fazer esforço, para quê? Não está valendo a pena. Se ela tiver como foco, como realidade a vida material, realmente não vai valer a pena. Mas quando a realidade se faz escancarada e eu reconheço, eu concebo que eu sou o homem encarnado, o homem na Terra é o espírito encarnado, muda de figura. E eu trouxe aqui uma imagem para fortalecer isso para a gente, para dar continuidade à nossa reflexão. Quem é o homem? É o espírito encarnado. E enquanto homem, ele tem 3 constituições, ele tem uma tríplice constituição. Nós somos espírito, essência divina, o ser pensante, o ser maior, o dono de tudo, né? O comandante de tudo, a força maior é o espírito. Nós temos um corpo espiritual que reveste o espírito e possibilita esse ser inteligente se manifestar em qualquer lugar do universo. Então, em qualquer lugar do universo, eu posso me manifestar desde que haja evolução e possibilidades em mim para estar numa ou noutra dimensão fluídica e espiritual. Quanto mais elevado, mais possibilidades e mais distâncias eu posso percorrer. E o homem, por último, tem um corpo físico como segundo envoltório deste ser pensante, dessa flama divina que somos todos nós, a luz espiritual, e é esse corpo que morre. Então, a morte não existe. Aqui, de uma outra forma, desmembrando novamente o espírito, com o seu corpo perispiritual, o que permanece pela eternidade é o que torna o ser espírito, né? A individualidade é o que o torna imperecível, é o que torna o que dá capacidade, condição do espírito permanecer com todas as aquisições realizadas através de processos encarnatórios, através de um corpo físico que se manifesta aqui na matéria. E quando esse corpo físico morre, ocorre o fenômeno da morte, este ser espiritual, ele continua a sua trajetória aonde lhe é possível, dentro de todas as possibilidades que existem no universo. E isso aqui explica uma série de fenômenos que ocorrem conosco no dia a dia e que também devem fazer parte da cesta
de reflexões que fazemos para empreender essa jornada de autoconhecimento, sem reconhecer que somos espíritos eternos, temporariamente revestidos de um corpo físico, que vai terminar ao longo de alguns anos, e que vai permitir que todo o aprendizado elaborado por este ser encarnado seja arquivado e faça parte do patrimônio deste ser. Sem reconhecer isso, a gente faz metade do caminho só. A gente faz de uma maneira, e às vezes de uma maneira ainda muito não sedimentada na verdadeira natureza da qual nós somos constituídos. Tá? O autoconhecimento, então, ele se torna um processo permanente e sistemático, através de ações diárias e efeitos contínuos. Note que é permanente, não é para 2 dias, para 3 dias, nem para uma encarnação, nem para 2 ou 3, é permanente. Até mesmo quando o espírito, já em um determinado grau de evolução, não precisar mais reencarnar em corpos tão pesados, tão densos quanto o corpo físico que nós hoje portamos. Né? Tudo isso através de ações diárias, rotineiras, contínuas, com efeitos contínuos. Se o efeito da tua ação não te é salutar, volta, retoma, faça diferente para você ter efeito diferente. À medida que os efeitos das tuas ações diárias, eles vão se avolumando na direção correta deste autoconhecimento, você vai se solidificando intimamente, vai ganhando uma fortaleza interna adquirida pelas tuas experiências, pelas tuas ações diárias, ok? Se transformar-se com consciência exige reconhecer-se, ok? Então, assim, a gente está reconhecendo um aspecto, o aspecto espiritual, e a gente vai falar dos outros aspectos. E enquanto homem encarnado, como é que eu vou reconhecer as minhas tendências, as minhas imperfeições? Não é? Como reconhecer aquilo que eu posso mudar, o que tem que ser mudado? E por quê que mesmo reconhecendo, algumas vezes a gente reconhece e a gente não consegue mudar? Por quê que eu não consigo reconhecer? E se eu reconhecer, por que eu não consigo mudar? São 2 grandes questões que ficam na nossa cabeça refletindo, e é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Então, primeiro é necessário que a gente reconheça as forças do espírito como estando a nosso serviço, e não ao contrário. Hoje a gente se deixa levar pelo pensamento e pelo sentimento, por aquilo que a gente pensa e por aquilo que a gente sente. E a gente tem uma ação inconsciente, a gente não age, a gente reage diante das coisas, porque o meu pensar e o meu sentir, que são forças dinâmicas a serviço do ser espiritual, eles ficam que como agindo inconscientemente, e a nossa ação, que é o resultado da soma do pensar e do sentir, ela acaba sendo inconsciente e não é transformadora. Ela gera mudanças, mas ela não transforma nada para melhor muitas vezes, porque a reação é um ato instintivo, onde não há domínio dessas forças para que haja uma ação consciente e transformadora. Então, esse é o primeiro caso. Como é que eu reconheço o que precisa ser mudado? Eu começo a perceber o que eu penso e o que eu sinto. Eu ponho a minha ação, eu ponho a minha atenção, melhor dizendo, sobre o que eu penso e o que eu sinto. Eu não sou o que eu penso e eu não sou o que eu sinto. Essas forças, elas estão dizendo daquilo que eu preciso trabalhar. Então, se o meu pensamento está desequilibrado, está avolumado, ele está ansioso, ele está me projetando para determinadas coisas, e isso me faz sentir mal, me faz sentir angústia, me faz sentir isso, me faz sentir aquilo, é ter uma atenção nessas 2 forças, no que eu estou pensando e no que eu estou sentindo, para que eles sejam
as minhas diretrizes do que precisa ser mudado, porque por detrás do pensamento e por detrás de um sentimento, de uma emoção, existe um recado do seu espírito para aquilo que precisa ser mudado. Esse é um primeiro passo. Né? Então, hoje a gente está começando a perceber o quanto nós temos que ter domínio sobre o pensar e o sentir, para que essa ação seja consciente e transformadora da nossa vida. Porque quando a gente se deixa levar pelo pensamento e pelo sentimento, a gente não muda, né? A gente vai ao roldão. E outra questão é, quando a gente não está com essas forças no nosso controle, a gente não tem controle sobre elas, nós não estamos focando nelas para transformá-las. Então, por exemplo, eu posso pensar que o mundo é perigoso e vivo sentindo que o mundo é perigoso e eu ajo desta forma, eu ajo temerosa, eu me proíbo de ir a alguns lugares de determinadas formas, por quê? Porque eu penso dessa forma, só que essa forma de pensar não está consciente. O que está consciente é o sentimento de desconforto quando você pensa em ter que sair, ir para um determinado lugar que o noticiário da televisão te diz que é perigoso. Então, aquele mal-estar, ele é o caminho de descoberta do que você pensa. E a partir do momento que você descobre que você pensa que o mundo é perigoso, você precisa mudar isso que você pensa. Aí você volta a ficar no controle. Porque senão a gente vai continuar vivendo por padrões que afastam a gente daquilo que causa dor e mal-estar. Então, eu estou sempre me afastando do que causa dor e mal-estar, mas eu não estou buscando a solução. Então, eu não vou para o meio da rua, eu não vou fazer aquilo, por quê? Porque eu vou me afastar, eu vou me recolher. Só que recolher não é o que você mais gostaria de fazer, tá? E você não busca solução para isso. Vou colocar isso de uma outra forma. Imagina como é que a gente faz quando a gente está dentro de padrões desse gênero. Nós vivemos evitando o negativo. Então, a gente fica acomodado na nossa posição confortável, e quando as pedras começam a rolar, aí a gente sai correndo para tudo quanto é lado. A gente vai parar em algum lugar, não tenha dúvida, você vai sair daqui e vai procurar um lugar mais confortável do que esse, porque se você ficar parado, as pedras rolando, elas vão lhe machucar, vão lhe sufocar. Então, você sai correndo para todo lado, e você já sabe o que você não quer. Eu não quero permanecer aqui porque as pedras vão rolar, eu não quero pedra na minha cabeça, eu não quero esse emprego, eu não quero esse relacionamento abusivo, eu não quero isso, eu não quero aquilo, e quantos não quero, você sabe. Você sabe muitos não quero, e toda vez que o não quero, o que você não quer, vai chegando perto, você sai correndo. É uma forma de viver a vida inconsciente, porque você não dá direção para isso. E o que nós estamos buscando agora, nos transformando com consciência, é perceber que precisamos buscar o que queremos, buscar o positivo e não evitar apenas o negativo. Então, o que você quer? O que você quer para a sua vida? Ah, eu quero um emprego novo. De que forma você quer um emprego novo? Ah, eu quero um relacionamento afetivo, amoroso, respeitoso. Então, eu vou buscar isso. Eu não vou viver correndo do outro. Eu vou buscar isso. Um bom exemplo para clarear um pouco mais essa questão é o seguinte: imagina que você está aqui num bairro bem próximo de mim, chamado Itapuã. Você está em Itapuã, e Itapuã é um bairro que você já não quer mais estar, porque tem algo aqui que está te causando muito mal. Então, você toma um táxi e fala para o motorista: moço, pelo amor de Deus, me tira de Itapuã, porque eu não quero mais ficar em Itapuã. E o cara do táxi, o rapaz do táxi, pergunta: e para onde a senhora quer ir? Ah, eu não sei, mas o senhor, pelo amor de Deus, me tira de Itapuã, porque Itapuã eu não quero ficar, está me dando ojeriza, está me dando agonia, eu não quero mais ficar em Itapuã, o senhor me leva para qualquer lugar. Você está fazendo a mesma coisa, você está fugindo do negativo. E enquanto você não der a esse motorista de táxi um destino, ele não vai te levar, e muito provavelmente, se ele já está dirigindo, ele vai ficar dando voltas no bairro de Itapuã, e ao final de algum período de tempo, você vai estar se vendo ainda dentro de Itapuã. Como o nosso cérebro, que é o táxi da nossa vida, nessa metáfora, acontece a mesma coisa. Se você diz para o teu cérebro o tempo inteiro: eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, ele vai ficar o tempo inteiro
te projetando isso na vida e você não vai para a solução daquilo que você quer. Então, você deve ficar no controle e ter esse controle do que você quer, começar a elaborar isso, é tornar-se consciente, poder transformar o seu mundo conscientemente com aquilo que você quer, com aquilo que é a tua verdade. E para isso, eu trouxe aqui, para ajudar um pouquinho, eu trouxe um método meu que eu chamei de haha. Esse método não é novo, tá? Vocês vão perceber que muitos de vocês já o conhecem. Eu só transformei esse método em 3 R's e 2 A's, chamando de haha, justamente porque eu adoro humor e acho que o humor ele é primordial na tarefa íntima da autotransformação, porque a gente tem que rir das próprias besteiras que a gente faz para poder reconhecê-las como uma pequena besteira, um erro, um equívoco de percurso, e rir das nossas misérias, né? Sempre foi muito melhor solução do que ficar entristecido com elas. Então, o método do haha não é o haha com HA, mas é o haha com 3 R's e 2 A's, que significa a sistematização para buscar o autoconhecimento, a partir da primeira palavra que a gente tem na nossa palestra, que é o reconhecer-se. Então, o primeiro passo é o reconhecimento. Como é que eu faço reconhecimento e transformo? Existem passos no meio do caminho. Eu só transformei de uma forma didática aqui esse passo para clarear o teu processo e você perceber aonde você está inserido ou como você quer vivenciar esses 5 passos, se ao final da nossa conversação você perceber que faz sentido. Faz sentido porque eu tenho colocado na minha vida, tenho conversado com outras pessoas que já aplicaram também e funciona. Qual que é o primeiro passo? É o reconhecer. Reconhecer é tomar consciência, é aquele lance de você estar numa palestra, o expositor, o orador, ele fala né em todos os finais de frase, e ele só vai mudar quando ele reconhecer que isso é uma verdade, que ele está fazendo. Muitas vezes a gente não percebe que no diálogo eu coloco determinadas palavras e elas só fazem sentido para mim, que é o espaço entre um pensamento e o outro. É o nível de segurança. Então, eu reconheço que eu falo né ao final de cada palavra e começo a ganhar consciência disso e elaboro um processo para que eu, ao falar em público, não faça mais isso. Tem pessoas que chacoalham as pernas, ficam chacoalhando as pernas enquanto está conversando, e muitas vezes elas nem se apercebem que elas estão fazendo isso. Há que existir a tomada de consciência, perceber todos os pormenores que envolvem a tua problemática, e a gente está falando aqui de grandes desafios, de pequenos desafios e tudo mais. Vamos pegar um desafio e vamos fazer de conta que esse desafio é uma lagartixa, né? E você olha para ela, quando você olha para ela rapidinho, com todas aquelas crenças que você carrega de medo, de não vou conseguir enfrentar, de fuga, não sei o que, você pode olhar para a lagartixa e acreditar que a lagartixa é um dragão. E fica apavorada, ou seja, você não tem um reconhecimento real daquilo que é o tamanho do seu problema. Qual é o seu desafio e quais são as implicações desse desafio em todas as áreas da sua vida. Então, se eu tenho uma lagartixa, se eu reconheço que o que está na minha frente agora, para eu vencer, é do tamanho de uma lagartixa, poxa, é diferente de um dragão de 4 cabeças soltando fogo pelas ventas, é muito diferente. É necessário reconhecer para que você depois, então, entre no segundo passo. O segundo passo é a aceitação. E eu vou dizer que o segundo passo, na minha experiência, tem sido o passo mais difícil para uma parcela significativa das pessoas. Aceitar. A pessoa diz para você, não, eu reconheço tudo que você está falando, mas eu não aceito, isso não é justo, Maria Emília. E chegam a dizer dessa forma para mim ou para você, isso não é justo, não está certo, não é assim, não tem que acontecer desse jeito. Mas a aceitação, ela tem que existir em você para que haja uma transformação posterior. Então, o passo 2, que é o passo da aceitação, ele é um dos
primordiais, é extremamente importante, porque você pode reconhecer, mas se você não aceitar, você não vai fazer nada de diferente. Você vai continuar agindo da mesma forma, mesmo reconhecendo. Percebe que eu posso reconhecer e não mudo? Eu não mudo porque eu tenho que reconhecer qual é o pensamento e o sentimento que está por detrás da minha não aceitação. Eu acho que é injusto. Eu acho que isso não tinha que acontecer comigo. Eu acho que, poxa vida, justo agora, eu tenho milhões de justificativas para não aceitar, e aí é necessário realmente acolher. Aceitar não é conviver com aquilo para a eternidade. Não, é aceitar, é acolher. É o que tem para hoje, como diz no popular. É o que tem para hoje. Se você só tem arroz e feijão, como é que você quer fazer uma refeição e sentir o sabor de um filé mignon? Não tem, só tem arroz e feijão. Então você vai acolher o que você tem, acolhe a emoção que você tem agora, sem tirar nem pôr, tá? Porque acredite, não existe nada injusto e nada que ocorra por acaso. Tudo o que ocorre é algo que ocorre para trazer um aprendizado necessário para cada um de nós. Mas por que comigo? A pergunta é: por que não com você? Por que não comigo? Se sou eu que preciso passar por esse aprendizado. E aceitar vai trazer a serenidade e a força que nós precisamos para a transformação, para o enfrentamento. E aí eu preciso de duas coisinhas: humildade e resignação, embutidos nesse processo de aceitação. Para eu aceitar as coisas como elas são, eu tenho que ser humilde para reconhecer que as coisas não saem como eu quero, as coisas nem sempre vão sair como eu quero. Eu não sou privilegiado, eu não sou especial, eu não sou diferente. Eu tenho que reconhecer que as coisas não estão sob o meu controle. O que está sob o meu controle é a minha ação. O que é que eu vou pensar e sentir para gerar uma ação que transforme isso que está aqui? É isso que o universo pede para a gente. E aí, na humildade, a gente tem que colocar essa humildade de reconhecer que tem uma força maior que gera os acontecimentos, que dá diretriz para esses acontecimentos, que faz os acontecimentos chegarem até a nossa pessoa, justamente para extrair de nós esse aprendizado que a gente reluta em fazer. E que quando vem de uma forma muito brusca, a gente se recolhe numa situação de vitimez. Ah, não, comigo não, não está certo, não é justo, eu não quero isso, isso não é para mim, eu sou tão boa, eu fiz tanta coisa, e aí todas as justificativas de vítima. E nós não somos vítima, né? E uma segunda questão que é essa questão da resignação. Tem coisas que nós não conseguimos mudar, tem coisas que não vamos conseguir mudar. Então, mesmo todo o esforço que você faz, aquilo não muda. A situação externa não muda. O aprendizado é para que você mude. E aí a resignação, que é a paciência perseverante, é ter paciência de que há o tempo de Deus e o tempo das coisas, não o meu tempo, mas enquanto o tempo das coisas não acontecem, eu não continuo parado, eu não fico parado, eu ajo, eu continuo fazendo, resignado e humilde. Não é fácil, né, gente? Eu diria para vocês que é o passo mais difícil, porque o passo 3 e o passo 4, eles estão muito juntos. Eu vou até abrir os dois juntos aqui. O primeiro é a reflexão. E o segundo é a resolução. A reflexão e a resolução, eles estão muito juntos. A reflexão é esse se debruçar sobre o problema, encontrar as melhores alternativas. Então, se o meu problema é uma lagartixa, basta eu ter uma vassoura ou um rodo. Se o meu problema é um dragão com 2 cabeças ou 3 cabeças e solta fogo pelas ventas, eu vou precisar de outras ferramentas e de outras alternativas. Essa é a reflexão que vai te encontrar as melhores alternativas para o enfrentamento. Vai fazer você, porque você vai se debruçar. Eu aceitei que só tem isso por hoje, eu vou me debruçar sobre isso e vou ver o que eu vou fazer. Né? Traz segurança, te devolve a estabilidade emocional, porque quando você é vítima, você fica no chororô ou na raiva.
Quando você traz para você, agasalha, acolhe e fala, tudo bem, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso, você ganha serenidade, você ganha segurança, ganha estabilidade emocional, apesar do problemão, tá? E aí você vai para o embate. Quando você vai para isso, você já se preenche da própria energia, da recompensa de ter aceitado e de estar tomando determinadas resoluções e já partindo aqui para o quarto passo e já começar a traçar um percurso com essa estabilidade. E esse refletir vai permitir sempre, continuada vezes, essas observações, porque cada vez que você faz uma ação, você volta e revê. Lembra que a gente falou que as ações diárias causam efeitos? Se o efeito ainda não é salutar, você volta, age diferente, reflete, veja o que está faltando, o que pode ser mudado e vai. E na resolução você decide e elabora o passo a passo. Aqui está faltando um quando, viu? Quando eu vou fazer, o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Eu ainda não estou fazendo, eu estou definindo e decidindo o que eu vou fazer. É importante porque vai definir a rota, vai tirar você do evitando o negativo e colocando você para o positivo, o que é que eu quero, tá? E isso aqui vai assegurar a energia para o quinto passo, que é a ação. Mãos à obra, né? A ação. A ação é essa vontade a serviço do enfrentamento. Vai permitir a real e a efetiva mudança da situação e transformando-a, alterando o quadro inicial para uma paisagem nova. Essa paisagem nova nem sempre é a paisagem ideal, mas ela é nova porque você mudou, porque você agiu diferente, você não reagiu. O reagir te faz ficar sempre na mesma paisagem, naqueles padrões antigos, tá? O agir te traz para uma paisagem nova, repleta de aprendizado, porque você vai extrair o aprendizado daqui, os bons e até os aprendizados que vão ter que ser repensados, e traz senso de realização. E, finalmente, a gente está transformado. Olha que delícia, né? A felicidade, o pulo íntimo, o salto quântico que a gente tanto busca. Agora, existem aqui uns senões. O que é que pode paralisar esse nosso processo de transformação? São algumas dicas, alguns cuidados que a gente tem. Primeiro, eu não posso achar que vai ser fácil o tempo todo e vai ser em linha reta. Tira isso da sua cabeça. É processo permanente, constante, de uma encarnação, de duas, de três, é milenar. Até os espíritos puros hoje, que não tem mais nada que aprender do ponto de vista do aprendizado espiritual, eles estão em transformações, a gente sabe disso, porque o ser sempre se transforma para melhor, né? Sempre pode ser melhor. Achar que não vai haver dor, tira isso da cabeça, porque dói, crescer dói. Lembra de você ou dos teus filhos, dos teus sobrinhos, quando tiveram dores de nascimento de dentes, dores do crescimento dos ossos, porque crescer dói. Crescer fisicamente dói, crescer moralmente e espiritualmente dói, porque a gente vai ter que estar de encontro com aquilo que a gente está negando há muito tempo. Eu nego que eu tenho essa tendência. Quando eu me defronto com ela, eu tenho que enfrentar a dor desse reconhecimento, eu tenho que entrar na aceitação, é uma dor porque eu vou matar o homem que existe em mim, o ego prepotente, arrogante, vaidoso, para que surja o espírito luminoso através desse processo. E ele causa dor, sim. Achar que vai encontrar apoio daqueles que você ama, nem sempre, e numa boa parte das vezes a gente não encontra esse apoio, tá? A gente vai encontrar apoio em outras circunstâncias e até pessoas de fora, mas os de dentro, por quê? Porque você estava dentro de um sistema que batia nesse diapasão, e você sai como peça dessa engrenagem, você sai e começa a se movimentar de uma outra forma. Você vai tirar esse mecanismo familiar, de amigos, de pessoas que você ama, justamente do acomodado. E isso vai sofrer, isso vai doer, isso vai incomodar, e as pessoas vão acabar não te dando apoio, muito pelo contrário, vão até acabar te dizendo coisas no início que talvez, se você não estiver muito firme, você desista
de fazer o autoconhecimento e a mudança. Você vai começar a dizer não para as pessoas que você sempre dizia sim, para poder dizer sim para você. Né? E aí você pode até ser chamado de egoísta. E quantas outras coisas nós vamos mudando à medida que a gente vai se reconhecendo e reconhecendo a nossa verdade, né? Parando de criar expectativas sobre os outros e de atender às expectativas dos outros. Isso é muito importante, né? E isso causa desconforto para todo mundo. Acreditar que tudo pode acontecer num passe de mágica, a gente já sabe. É espiral, né? O crescimento não é linha reta, é espiral. A gente dá uma volta inteira num círculo de experiências para dar uma subidinha. E não tem pílula mágica curadora, né, que venha de fora para dentro. A transformação é de dentro para fora. O que dentro ainda não está bem, não está de acordo com a essência espiritual, o que dentro ainda não está de acordo com toda a nobreza e elevação que somos destinados a manifestar e que precisa ser aprendido. Precisa ser aprendido e as experiências difíceis, normalmente as mais difíceis, são aquelas que mais aprendizado nos deixam. É só olhar para o teu passado e perceber tudo que você enfrentou. Você só é quem você é hoje, você só reconhece quem você é hoje por tudo que você teve que enfrentar e conseguiu enfrentar, né? Lá de trás até o dia de hoje. E acreditar, né? Isso pode paralisar. Quando você acredita que basta conhecimento e consciência, você paralisa o seu processo de transformação e entra naquilo que a gente chama de pseudo-sabedoria. Né? A pessoa até acredita que ela tem conhecimento e consciência e isso basta. E ela até acredita que ela está ótima, porque ela tem conhecimento e consciência, mas não basta. Realmente não basta ter conhecimento e consciência. A gente está vendo agora por quê? Há necessidade de sair das reações e agir. Há necessidade de eu entrar em contato com o universo do meu pensamento, do meu sentimento e tomar conta deles. Eu não sou o meu pensamento e eu não sou os meus sentimentos. Eles estão aqui porque eu os manifesto. E se eu, espírito, manifesto um pensar e um sentir, eu posso dominar. Eu posso ter controle sobre o que eu vou pensar e o que eu vou sentir. E essas duas forças unidas fazem com que eu tenha uma ação consistente, coerente, transformadora. E saibam, todos nós, que esta jornada evolutiva, ela é solitária. Do ponto de vista íntimo, ela é solitária. Estamos aqui rodeados e agregados de seres encarnados e desencarnados que vão nos fortalecer, mas o subir as escadas é para as tuas pernas. Não adianta você querer subir nas costas de alguém, porque não vai ter mérito, né? A bagagem é sua, o cajado é seu, as pernas são suas, a elaboração é sua. E no livro dos Espíritos, Santo Agostinho foi quem traçou também toda uma estratégia, porque eu trouxe a estratégia do Haha, nos 5 passos, e Santo Agostinho traz uma estratégia de autoconhecimento também muito legal, muito importante. Quem não conhece vai conhecê-lo no Livro dos Espíritos, na resposta da pergunta 919 e 919A, Santo Agostinho, esse espírito já elevado que participou da codificação da doutrina espírita, ele traz todo um jeito pessoal. Ele fala, olha, eu fazia desse jeito, faça também que vai dar certo. Eu, Marimília, estou trazendo para você a alternativa dos meus passos, daquilo que é importante e o que eu já consigo compreender agora e que faz sentido, desejando que vocês, se puderem, também façam esses passos e vá verificar se faz efeito para você, se dá certo, e se esse método não te deu certo totalmente, existem outros. O importante é que você entenda que o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento é a chave para o melhoramento individual. Nós não nos transformamos se nós não fizermos esse conhecimento de nós mesmos, se nós não reconhecermos quem nós somos. Reconhecer na essência,
Eu sou um ser espiritual que se manifesta hoje na matéria. Eu tenho forças espirituais à minha disposição, forças fabulosas, forças transformadoras, e eu devo estar no leme das minhas forças. Eu devo saber o que pensar, e eu quero saber o que sentir, para que a minha ação no mundo seja uma ação mais amorosa, mais nobre, mais rica, mais elevada, transformadora, para melhor. Porque a transformação para melhor é que traz essa qualidade que tanto queremos, de bem-estar, de harmonia, de paz, de segurança e de sociedade. Porque se cada um de nós se preocupar em fazer o conhecimento de si mesmo, o melhoramento de si mesmo, a expressão de todos nós nesse universo de vida que temos à nossa disposição será o melhor. E a somatória do melhor, a somatória da transformação individual, faz e opera a transformação coletiva para um mundo melhor que todos nós almejamos. Um abraço carinhoso no coração de cada um de vocês e que possamos fazer a grande jornada em direção ao homem novo, construindo passo a passo o homem novo que todos almejamos ser. Muito obrigada.